O assunto envolvendo a Venezuela e a Guiana acabou atropelando, digamos assim, os acontecimentos que podem esperar um pouquinho, porque essa loucura tomou de assalto a nossa vida. Assim, peraí, uma guerra no continente? Será? Né? Vamos torcer que não, é provável que não, isso vai ter que ter um desfecho, espero que não tenha guerra nenhuma aqui. E hoje eu queria retomar uma discussão que surgiu a partir do momento em que a gente viu que o PIB brasileiro em 2023 deve crescer 2,84%, perto de 3%, 2,84%. Começou o ano na casa de 1 e pouco e deve fechar com perto de 3%. Claro que o ideal é você crescer mais do que isso. Claro que se você consegue também crescer 3%, 4% ao longo de um tempo longo, você começa a mexer no país, tem que crescer mais do que isso, é evidente. Mas se você pegar e voltar no tempo e pegar os últimos 10 anos, então você pega o Produto Interno Bruto de 2014, aplica e vê quanto que ele cresceu, depois você vê o Produto Interno Bruto, como é que ele fechou o ano e como é que ele cresceu. Então, em 2014 a gente cresceu 0,5%. Cresceu 0,5%. Então, assim, se a gente tivesse em 2014 100 coisas, a gente entraria em 2015 com 100,5 coisas. Que é muito pouco, né? Aí, 2015 e 2016, a gente teve deflações. Recessão. Né? O PIB em 2015 caiu 3,8%, então a gente empobreceu. Se a gente estava com 100,5, a gente foi para 96,8, ou seja, a gente ficou mais pobre do que o ano anterior e mais pobre também do que 2 anos antes. Aí vem 2016 e a gente cai de novo, 3,6%. Então a gente fica ainda mais pobre. E vai indo. Aí a gente cresce 1,3% em 2018, a gente cresce 0,8% em 2019, a gente cai na pandemia 4%, depois a gente cresce 4,6%, enfim. Se você fizer as contas aí, mais ou menos o Brasil ele não foi bem, ou seja, o Brasil ele cresceu neste período de 10 anos coisa de 3%, somado tudo, 3,4%, 3,5%, depois posso fazer a conta certinho. Significa que a gente levou 10 anos para crescer 3%. 10 anos para crescer 3%. Porque a gente caiu muito em alguns anos o mundo inteiro caiu, né? Eu me refiro à pandemia, mas 2015 e 2016 a gente caprichou. E em 2014 a gente já não estava bem, porque a gente cresceu 0,5%. Né? Então, imagine que você tivesse feito uma aposta financeira. Vou aplicar num papel chamado PIB brasileiro. Aí você botou R$100 lá em 2013 para virar em 14. R$100 você teria hoje R$103, 10 anos depois. Porque é o que aconteceu. Se o papel variasse conforme a variação do PIB. Então, o PIB brasileiro, ele anda de lado. A gente está com uma boa notícia agora, porque a gente tem que olhar sempre para frente. Toda vez que a gente olha para trás, ou a gente lamenta porque cresceu muito e está crescendo menos, ou a gente lamenta porque cresceu tão pouco que mesmo o crescimento de agora não limpa a nossa barra, não melhora a nossa vida. Por que é importante a gente olhar para esse número, o que esse número aponta e o que ele não aponta? Esse cuidado a gente tem que tomar. O que é o PIB? O PIB é um indicador de riqueza? Não. Cuidado. O PIB é um indicador de riqueza produzida. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Se eu tenho 1 tonelada de ouro debaixo da terra e não tiro, aquilo é riqueza. Mas se eu não tirei, eu não produzi. Então eu preciso extrair aquele ouro e vender. Na hora que eu extraio o ouro e comercializo, aí eu produzo, aí eu transformo a riqueza em produção. Aí vira PIB. O ouro debaixo da terra não é PIB. O ouro na minha mão, passando de mão em mão, é PIB. Então,
é um indicador de riqueza produzida. Outro cuidado que a gente tem que tomar é que como é que você calcula, né? Tem coisas que acontecem no agronegócio, depois se transformam para a indústria, depois vai para o comércio, como é que você calcula? Então, digamos que você produza R$100 de trigo, R$200 de farinha de trigo e R$300 de pão. O PIB vai somar 300, não é os 100 da agricultura, mais os 200 da indústria da farinha, mais 300, vão virar 600. Aí é uma loucura, não. Você vai subtraindo da fase anterior, como uma forma de você calcular a riqueza produzida, né? Agora, um país pode ter uma riqueza produzida alta e o seu povo não viver bem. O seu povo não viver bem. Porque essa riqueza pode não estar distribuída de uma maneira razoável, ou os bens e serviços não estão à mão de todo mundo. Então, e também tem algumas outras coisas que são meio amalucadas. Por exemplo, pega uma cidade que foi devastada por uma enchente. Se você reconstruir a cidade, o PIB dela aumenta. O PIB dela aumentou naquele ano, porque você teve que investir muito em construção civil. Mas para recuperar o que já tinha sido, o que já existia antes, não importa. Você foi lá e produziu mais 200 casas, 300 casas, fez de novo uma padaria, fez de novo um supermercado. Tudo isso é PIB. E nem por isso, isso é qualidade de vida, né? Outra coisa, o PIB mede quanto você gasta de educação, quanto você gasta com saúde, mas não mede a qualidade do ensino, nem a qualidade da prestação de serviço de saúde. Só mede quanto você gastou. Então o PIB é uma visão financeira, não é uma visão social. O PIB não vai entrar lá para saber se o gasto é de qualidade ou não é de qualidade. Uma estrada ruim que custe o dobro de uma estrada boa vai movimentar mais o PIB do que a estrada boa. Olha que loucura. Mas a gente quer uma estrada boa, não uma estrada ruim. Mas para o PIB, a estrada ruim, se custou o dobro da estrada boa, o PIB é maior com a estrada ruim, entendeu? Isso é importante para a gente entender. Se você tem, por exemplo, um país com uma criminalidade muito alta, é o caso do Brasil, e você tem um gasto com segurança alto, isso movimenta o PIB. Indústria de segurança, empresas de segurança, gastos com alarme, cerca, etc. Tal, tudo por causa de segurança. Aumenta o PIB. É qualidade de vida? Não, não é qualidade de vida. Então você não pode olhar só para o PIB, tem que olhar para outras coisas. Você fala, não, mas tem o PIB per capita. Quando você pega a riqueza produzida e distribui pela população, você chega ao PIB per capita. Mas isso não significa que cada brasileiro, né, recebeu aquela fração de dinheiro. Então o PIB per capita brasileiro é de $10.000, mas a renda de salário média no Brasil é R$2.800. Né? Ou seja, você tem uma diferença muito grande do PIB per capita para o salário médio das pessoas, porque o dinheiro não chega para todo mundo do mesmo jeito. Isso é importante. E aí, o PIB, ele esconde algumas coisas, ou ele guarda algumas coisas, alguns tesouros, no entanto, que são importantes, apesar dele não revelar tudo, como eu acabei de dizer. Você tem que olhar salário médio, você tem que olhar a qualidade dos gastos, você tem que olhar o poder de compra, tudo bem. Mas tem dois números que são importantes. Quer dizer, na medida em que você não tem um crescimento de PIB, você mantém como riqueza potencial aquilo que poderia ser riqueza produzida. Faz uma estrada, asfalta uma estrada, você transporta a riqueza e você faz PIB. Investe em turismo e os estrangeiros vêm para cá, você investe em infraestrutura de aeroporto ou em marketing, seja lá o que for, e você tem aumento de PIB e também gastos adicionais que provocam mais aumento de PIB dos turistas estrangeiros. O Brasil recebe menos turistas estrangeiros do que a Bulgária. Então, por um lado, você mantém como riqueza potencial aquilo que pode ser riqueza produzida. Isso é fundamental. Outra coisa que o PIB, quando ele não cresce, ele acaba impedindo, é a mobilidade social. Quando você não tem riqueza sendo produzida, para você colocar dinheiro na mão de alguém, você acaba tendo que tirar de outro, porque não tem produção de riqueza. A produção de riqueza é que permite algo que é mágico do capitalismo e da economia de mercado, né? É você conseguir fazer com que o dinheiro
a riqueza brote, entendeu? O dinheiro, a manifestação em papel moeda, mas brote. Então é aquilo, eu transformo R$ 100 de trigo em R$ 300 de pão. E você tem lucro em cada etapa, na indústria, na agricultura, no comércio. E esse lucro que você tem em cada etapa é a produção de riqueza. Você pega um pedaço de couro, transforma em bolsa, e aquele pedaço de couro ia para o lixo, eventualmente, se não se usasse mais. Mas, no entanto, aquilo vira uma bolsa que pode ser de um valor importante. E isso é produção de riqueza. Agora, se você não tem aumento, se você não tem produção de riqueza, quer dizer, o PIB anda de lado, você produz 1.000, no ano seguinte você produz 1.000, no ano seguinte você produz 1.000, se for 1.000, você não tem a produção de riqueza aumentando. Se você não tem a produção de riqueza aumentando, você não tem mobilidade, porque não há necessidade de contratação de mais gente qualificada, não há espaço para certas inovações, não há espaço para certo investimento em ciência e tecnologia. Então o país vai meio que andando que nem siri. E isso não pode. Isso a gente tem que resolver. É esse cuidado que a gente tem que tomar quando a gente analisa o PIB. O Brasil, que tem o 11º PIB do mundo, conforme a fonte já está entre os 10, o país que tem o 78º lugar ocupa quando a gente fala em PIB per capita. Olha que loucura, a gente sai 11º para 78º, conforme o ranking, né? E que tem um salário baixíssimo. Essa é a nossa realidade. Então a gente tem que apostar na produção de riqueza. Isso significa fazer estrada, fazer ferrovia, fazer aeroporto. Bacana fazer a privatização da Sabesp, sim, importante. Mais dinheiro para investimento, vai ser uma coisa importante, bacana. E na outra ponta você viabiliza a mobilidade. Mobilidade pressupõe ganhos maiores de geração para geração. É fundamental. E nisso o Brasil já foi uma grande potência de mobilidade social. Hoje está bem mais devagar. É o que a análise dos números permite. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.